gente, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 222 do livro, as aulas 9 e 10 de Química A, que fala sobre equilíbrio de solubilidade. No caso, nós precisamos lembrar que equilíbrio de solubilidade é aquela constante de equilíbrio que nós temos, a relação de equilíbrio entre o nosso composto iônico no estado sólido e os seus íons na solução. Seguinte, vamos já para os exercícios, a gente vai tirando as nossas dúvidas. Primeiro exercício, ele fala que nós temos um composto iônico que tem uma solubilidade de 2 gramas a cada 100 ml de solvente a 25 graus Celsius. Falou que no experimento foi adicionado exatamente 100 ml de água dentro de um becker, onde esse sal foi adicionado aos poucos no sistema. Aí ele faz algumas perguntas para a gente. Depois da adição e agitação de 1 grama desse composto, ele quer saber se o nosso sistema será homogêneo ou heterogêneo e classificar a nossa fase líquida, se a nossa solução está saturada, insaturada ou então supersaturada. No caso, o que a gente tem que notar sempre nesses exercícios? Nós temos que olhar aqui o nosso coeficiente de solubilidade. O nosso coeficiente de solubilidade ele vai mostrar o nosso limite para conseguir saturar a nossa solução. No caso desse nosso composto, nosso coeficiente é de 2 gramas a cada 100 ml de água. Então, nós temos que ver o seguinte, para ver se está obedecendo ou não esse coeficiente, nós temos que olhar a quantidade de solvente que nós temos no nosso sistema. Meu sistema disse que eu tenho aí 100 ml de água, de 100 ml no caso do meu solvente. 100 ml de água acaba batendo com 100 ml aqui do nosso coeficiente. Significa que para essa quantidade, o máximo que eu consigo dissolver do meu soluto é 2 gramas. No caso do meu exercício, está falando que eu adicionei apenas 1 grama desse composto. Se eu adicionei 1 grama, eu não estou abaixo do meu coeficiente de solubilidade, que era 2? Então, se eu estou abaixo desse meu coeficiente de solubilidade, a minha solução ela ainda não chegou no seu limite. Então, a minha solução, posso dizer que ela será homogênea, porque ela será uma solução insaturada, eu ainda não terei precipitado, porque eu não cheguei no limite, que é o meu coeficiente da solução. Agora, já na B, ele queria saber se nós adicionássemos mais 1 grama desse composto, se o nosso sistema seria homogêneo, heterogêneo e ainda classificando a nossa fase líquida. Seguinte, na letra A nós tínhamos 1 grama. Se nós adicionarmos mais 1 grama, no total nós teremos 2 gramas de composto. Se eu tenho 2 gramas, eu estou no meu coeficiente de solubilidade, abaixo dele ou acima. Estou bem no limite do coeficiente, bate certinho no coeficiente de solubilidade que nós temos. Se bate certinho no nosso coeficiente de solubilidade, significa que a nossa solução ela está saturada. Porém, mesmo ela estando saturada, ela continua sendo homogênea, porque eu cheguei no meu limite, eu não passei do meu limite. A minha solução ela só vai passar a ser heterogênea se eu passar desse coeficiente de solubilidade. Que aí esse excesso, essa quantidade a mais do composto iônico que eu coloquei, ela vem a precipitar. Que é o que nós vamos observar aí na letra C. Ela fala que além dos 2 gramas que nós tínhamos adicionado, nós adicionamos mais 1 grama desse composto. Aí, nesse caso, como eu terei 3 gramas no meu total, aí eu passei do meu coeficiente de solubilidade, passei do meu limite. Então, eu posso dizer que meu sistema será heterogêneo e a minha solução ela será saturada, só que com corpo de fundo, no caso 1 grama. Por que 1 grama de corpo de fundo? Meu limite não era 2? Não coloquei 3? 1 grama de excesso é esse 1 grama que precipita, certinho? Agora, nosso segundo exercício. Nosso segundo exercício dá aí uma situação que é representado por esse esquema aqui, que tem uma solução saturada com corpo de fundo de cloreto de prata. E ele faz 3 afirmações sobre elas e pede para a gente falar quais são as afirmações que são verdadeiras. Primeira afirmação que ele me faz,
que a solução que nós temos aqui, representada pela imagem, ela é uma solução saturada de cloreto de prata. Preste atenção que ele não está falando da questão do meu sistema, ele está falando da minha solução. A minha solução é essa fase líquida aqui. A minha fase líquida, ela é sim saturada, porque para ter precipitado, significa que primeiro a minha solução teve que se saturar. E lembra que não importa a quantidade de precipitado que nós temos, a saturação, a quantidade que nós temos dissolvida aqui na nossa solução, não vai se alterar, certo? Então, essa questão aqui está verdadeira. Se teve precipitado formado, significa que a minha solução já saturou. Agora, a segunda fala assim, se há sólido decantado, então a solução é saturada. Exatamente a justificativa que nós usamos para a primeira. Se nós temos sólido, se nós temos precipitado, se nós temos corpo de fundo, a solução é saturada, porque eu preciso chegar no meu limite para ter o precipitado. Agora a terceira, o cloreto de prata que está dissolvido se encontra na forma de Ag+ aquoso e Cl- aquoso. Isso é verdade, porque lembra, cloreto de prata, ele é um sal. O sal sofre dissociação. Quando nós separarmos a nossa carga, lembrando, a gente pode consultar a tabela periódica para conseguir olhar a carga do nosso cátion e do nosso ânion, nós veremos que ela tem essa cara aqui. Então, sim, o cloreto de prata dissolvido, ele está aqui em meio aquoso e nessa nossa proporção. Por isso que no final das contas, nossa alternativa correta era a alternativa E. Agora, a nossa terceira questão. Ela pede para a gente escrever as equações químicas de equilíbrio de solubilidade, ou seja, mostrar a dissociação dos nossos íons e montar a expressão da constante de equilíbrio, montar o nosso KS ou KPS para cada um dos sistemas. Primeiro, nós temos aqui o cloreto de prata. Já no exercício anterior, nós já tínhamos montado a nossa equação de dissociação. Quando a gente coloca o cloreto de prata em meio aquoso, ele se separa em Ag+ e Cl-. E a nossa constante aqui de equilíbrio, de solubilidade, fica Ks igual a Ag+ vezes Cl-. Lembra que como é que nós montamos essa constante, nosso produto de solubilidade? Sempre nós vamos pegar os nossos produtos, sempre vamos pegar aqui a parte iônica. Então, nós vamos fazer uma multiplicação dos nossos íons. Lembrando que aqui em cima nós vamos colocar o valor do nosso coeficiente depois de fazer o balanceamento aqui da nossa reação. Nesse caso, como meu coeficiente aqui é 1 e 1, então eu não preciso mostrar nada, porque o nosso expoente da nossa equação também será 1. Agora a letra B pede aí do sulfato de bário. Quando eu faço a nossa dissociação do sulfato de bário, nós temos que lembrar que o bário tem carga 2+, e o sulfato tem carga 2- também, por isso que o nosso balanceamento também continua sendo de 1 para 1. Então, essa é a nossa dissociação e o nosso valor da constante de solubilidade. De novo aqui os nossos íons, o produto dos nossos íons, que é o Ba2+, vezes a concentração aqui do nosso sulfato, tudo elevado a 1, porque no nosso balanceamento o coeficiente também era 1. Agora, para o hidróxido de alumínio, nesse caso teremos aqui Al3+ e 3OH-. Lembra, balanceamento, tenho 3OHs, então eu também tenho que ter 3OHs aqui. Alumínio é 3+, sempre tem essa valência, e o nosso OH sempre é OH-. Por isso que a nossa constante de solubilidade, agora ela vai ficar com essa cara aqui. Concentração de Al3+, vezes a concentração de OH- elevado aqui, ó. Nosso expoente é o 3, por conta do nosso coeficiente aqui no balanceamento, que foi o 3 também. Agora, por último, temos o fosfato de cálcio. Quando nós fizermos a dissociação do fosfato de cálcio, ó, cálcio é 2+, e fosfato PO4 3-. Lembra, se eu tenho dúvida de relação das minhas cargas dos íons,
Consulta a parte de trás ali da tabela periódica, lá tem todos os íons com as suas respectivas cargas. Fazendo o nosso balanceamento, aqui eu tenho 3 cálcios, então eu precisava também ter 3 cálcios. Tenho 2 fosfatos, então eu precisava de 2 fosfatos. Por isso que a nossa constante acaba ficando concentração de cálcio 2+, elevado à terceira, por causa do coeficiente, vezes concentração de PO4 3-, elevado à segunda, por conta do nosso coeficiente, certo? Então, se o exercício pedir a expressão, a nossa equação da constante de equilíbrio, só montar aqui nosso KS, não precisamos calcular nada, certo? Então, monta a equação de dissociação, aí você consegue elaborar o KS. Sempre faça essa equação primeiro, por conta do balanceamento. Se você errar o balanceamento, você erra a sua expressão de KS. Então, presta atenção, toma cuidado e faz com calma esse tipo de exercício. Agora, nossa questão 4. Nessa questão, ele fala que dá 2 sais diferentes, aqui fosfato de cálcio, que nós tínhamos feito no exercício anterior, e ainda o oxalato de cálcio, e já mostra a solubilidade desses 2 sais. Na letra A, ele pede para a gente determinar qual que é a concentração de íons cálcio e de íons oxalatos que eu terei presente em uma solução saturada desse oxalato de cálcio, sabendo que nós temos a seguinte dissociação. Então, no exercício, ele já deu a nossa dissociação balanceada aqui. Seguinte, olhando a nossa reação, nós não conseguimos ver que essa reação ela é de 1:1, ó. 1 mol do nosso oxalato forma 1 mol de íon cálcio e forma 1 mol de íon aí oxalato. Se a nossa reação é de 1:1, significa que a quantidade que eu tiver de oxalato de cálcio é a mesma quantidade que eu terei de íons cálcio e a mesma quantidade que eu terei de íons oxalato. Tudo terá a mesma quantidade. No valor que eu te dei, eu disse que a minha concentração é de 5 vezes 10 a menos 5. Então, se eu tenho aí 5 vezes 10 a menos 5 de oxalato de cálcio, e a minha reação é de 1:1, tudo tem a mesma quantidade, então eu terei 5 vezes 10 a menos 5 de Ca2+, e terei 5 vezes 10 a menos 5 de Ca2O4. Lembrando que se essa reação ela mudasse a estequiometria, sendo, por exemplo, aqui 2 ao invés de 1, aí eu sei que a minha concentração teria que ser o dobro. Então, nesse caso, aí ficaria 10 vezes 10 a menos 5, porque aí eu teria que fazer o dobro, mas não é a situação que nós temos aqui. Nesse nosso caso, nós temos apenas uma reação de 1:1. Então, lembra, a nossa estequiometria, ela acaba dizendo a concentração, a proporção que nós temos entre os nossos átomos. Agora, na nossa letra B, ele pediu para nós falarmos a concentração que nós tínhamos de Ca2+ e PO4 3- nesse sistema. No caso, uma solução saturada em que eu tenho formação de precipitado. Primeira coisa que nós precisamos fazer é montar a nossa equação de dissociação. Então, sempre que perguntar concentração dos íons, perguntar solubilidade, perguntar a constante de solubilidade, sempre começa montando a sua equação de dissociação, porque ela vai dar a sua proporção, ela vai dar a sua estequiometria. Então, você precisa ter essa equação. No caso, nós já tínhamos feito essa equação lá no exercício 3, por isso que fica fácil de entender aqui. Agora, o que nós temos que pensar? A nossa equação, ela vai mostrar a proporção entre os nossos átomos, a proporção entre as nossas quantidades. Então, vamos entender aqui. Eu tenho 1 mol do fosfato de cálcio formando 3 de íons cálcio 2+ e 2 de íons fosfato. Significa que sempre, se aqui é de 1:3, sempre eu terei o triplo da quantidade do fosfato de cálcio
de Ca2+. E sempre a quantidade do meu fosfato será o dobro do que eu tenho aqui do PO4, do Ca3PO4. Por isso que a concentração de Ca2+ nesse sistema é 3 vezes 10 a menos 6. Porque se pela minha tabela eu sabia que eu tinha 1 vezes 10 a menos 6 desse fosfato de cálcio, e eu sei que pela estequiometria aqui eu tenho triplo, então 3 vezes 1 vezes 10 a menos 6, 3 vezes 10 a menos 6. E o nosso fosfato fica 2 vezes 10 a menos 6, porque se eu sei que a minha reação é de 1 para 2, então eu tenho o dobro de íons fosfato. Então, 2 vezes 1 vezes 10 a menos 6 é 2 vezes 10 a menos 6. Agora, nosso próximo e último exercício. No caso, ele diz o seguinte, que eu tenho aí cloreto de chumbo 2, que ele foi adicionado a 1 litro de água destilada até haver a precipitação, ou seja, saturei a minha solução. Ele me diz que no momento em que eu fiz essa precipitação, a concentração de íons cloreto era igual a 3 vezes 10 a menos 2. Ele quer saber a quantidade de cloreto de chumbo que eu adicionei para ter essa precipitação. Seguinte, primeira coisa sempre, monta sua equação de dissociação. Pego aqui PbCl2, olho na tabela, sei que o cloro sempre é Cl-. Então, para eu conseguir ter essa carguinha aqui, essa descida do índice 2, significa que a carga do meu chumbo tinha que ser 2+. Por isso fica Pb2+ e 2Cl-, se atentando aqui ao nosso balanceamento. O que nós precisamos pensar agora? Nós precisamos pensar na nossa quantidade, na nossa estequiometria. O exercício não me disse que eu tinha 3 vezes 10 a menos 2 de íons cloreto? Pela nossa estequiometria, nós não sabemos que eu tenho o dobro de cloreto em relação ao PbCl2, porque, de novo, nossa reação aqui é de 1 para 2. Isso significa que se eu tenho o dobro de Cl-, a quantidade que eu tinha de PbCl2 era a metade disso, ou seja, 1,5 vezes 10 a menos 2. Precisamos nem fazer conta aqui, então, voltando, por conta da minha estequiometria ser de 1 para 2, eu sei que eu tenho o dobro de Cl2, ou seja, eu tenho sempre a metade da quantidade de Cl2 para a quantidade de PbCl2. Por isso que se eu tenho 3 aqui, metade dele é 1,5 vezes 10 a menos 2. Por isso que ficamos aí com a nossa alternativa B. Bem, os exercícios para essa aula eram só esses. Espero que vocês tenham conseguido tirar todas as dúvidas. Se ainda tiver algum ponto que vocês não entenderam, alguma coisa que ficou um pouquinho solta, pode entrar em contato comigo pelo e-mail que eu disponibilizo no Maestro ou lá pela conta do Instagram, que a gente resolve o problema, tudo bem? Espero que tenham gostado e é isso. Até a próxima. Não deixe de assistir as videoaulas também e até mais. Bons estudos!